Boa noite, pessoal. Estamos aqui com alguns probleminhas, mas daqui a pouco vai dar tudo certo. Falhas técnicas, mas já já, né? Tá. Estou guardando ele entrar. Ele foi o... Boa noite, Paulo. Boa Agora noite, deu, tudo tá, bem? tá tudo certo. Porém, a sua câmera parece que está virada. Tá ao contrário? Então, peraí. Tá ao contrário. A gente aperta esse Botões símbolo aqui. aí, sem querer. Peraí um pouquinho. Tá, Ixi, não, sem peraí, gente. estresse. Boa noite, Agora sim. Ariane. Agora sim. Aí, Boa agora noite. certinho. Certinho, Pessoal, hoje nós desculpa. temos, igual eu fiz o convite aí, né? Falei que o tema da live de hoje está bacana. O Paulo é contador, ele tem uma bagagem de experiência maravilhosa. Ele foi o meu primeiro mentor aí, eu costumo dizer ele que é meu mestre, né? No terceiro setor. Então, ou seja, ele tem muito a nos ensinar, eu aprendi muito com ele, ainda aprendo. E hoje eu vou deixar ele apresentar um pouquinho aí, Paulo, e depois nós vamos começar a nossa palestra online, né? Eu costumo Tá dizer bom. que essas lives são uma palestra. Parece que a luz aqui não está muito boa, né? Deixa eu tentar organizar aqui para ficar melhor. Não sei se fica melhor. Então, deixa eu falar um pouco de mim. Eu primeiro, assim, agradecer a Edelena a oportunidade, né, de participar. Pela primeira vez estou participando, falei com ela de uma live. Primeiro quero dizer que a Edelena, na verdade, ela joga os méritos para mim, a responsabilidade pelo menos é dela, tá? Ela que tem galgado o seu espaço, né, no segmento contábil, ela que tem se esforçado, na verdade, eu não tenho nem didática para passar para ela. E é uma das preocupações minhas, justamente nessa noite, nessa live, é justamente a questão da didática. Mas eu vou procurar me esforçar para isso. Na verdade, assim, a gente tem uma prática, um conhecimento prático, e às vezes isso vem contribuir. Na verdade, é isso. Eu não sou esse cara que ela diz, né? Mas vamos tentar ajudar, tá bom? Eu É tenho, sim. eu trabalho no terceiro setor, né? Tem cerca de 20 anos. Já trabalhei como funcionário, já trabalhei fazendo estatuto, fiz assim, como voluntário, uma série de participações aí, todo segmento, como diretor de entidade. Então, tudo que você imaginar de segmento a gente já trabalhou. Isso me fez, é lógico, criar um interesse e gostar dessa área, me apaixonar por essa área. Como eu amo contabilidade, isso acabou me atraindo para trabalhar com esse segmento e de me dedicar a ele, né? A gente tem os percalços aí, mas a gente gosta. Fiz especialidade em pós-graduação na área, né? Sobretudo na área de direito administrativo. A gente tem tentado trabalhar aí e ajudar os pastores, ajudar as entidades do terceiro setor, né? A ONG, o que você imaginar aí, a gente tem trabalhado em prol aí que a gente pode. É sim, porque o terceiro setor, ele agora que está começando a se destacar, mas eu acredito que na sua época seria um mito, né? Algo Na desconhecido aí, época, porque muito desconhecido eu na falo, época, não havia essa. eu falo assim, na sua época, porque há 20 anos atrás, né? Porque eu cursei a faculdade e eu não ouvia falar sobre o terceiro setor. Inclusive, quando eu fiz a faculdade, foi muito estranho, porque, assim, naquelas apresentações, eventualmente sempre há isso na faculdade, desde o primeiro dia, né? Ou quando existe uma palestra, uma coisa assim, alguém perguntava, escuta, qual a sua pretensão de especialização? O que você pretende atuar? Qual o segmento? Você quer, qual o setor da contabilidade? E eu dizia, olha, eu quero trabalhar e me especializar no terceiro setor. Terceiro setor? Mas isso não dá dinheiro, dá? Isso resolve alguma coisa, mas isso tem público para. Eu vou te perguntar, tem público, né? Inclusive nos cursos do próprio CRC, né, quando fazíamos aquela apresentação, então tem sempre esse questionamento. E, e as pessoas da faculdade, inclusive eu conheci, para você ter ideia, eu tive a oportunidade de um professor que me foi meu professor, que é o Marcelo Burgos, um abraço para ele, foi meu professor em cursos na parte em 91, para você ter ideia. Depois eu reencontrei na faculdade como professor
e para mim a surpresa e sorte também, né? Ele é especialista no terceiro setor. Então, eu tive essa oportunidade. E ele até questionava, e nós, eu também, que não há uma matéria, as faculdades, a maioria, pelo menos eu só achei, exceto as públicas federais, eu só achei 2 particulares no Brasil inteiro, para você ter ideia, que abordam esse sistema, esse segmento na sua grade curricular. Pra você tem ideia de quão escasso é isso, né, nesse sistema. É muito escasso. E é interessante que você falou, e a mesma coisa aconteceu comigo, porque ninguém conhece e os poucos conhecem não dá valor. Mas eu estou vendo assim, que da agora para frente o terceiro setor está sendo bem valorizado. Todos os setores, né? Casa de recuperação, aí, as ONGs, né? As associações, as igrejas. Então vamos começar hoje, né, Paulo? Devido aí à falta de informação, também a lei é bem complexa, né? A lei ela vem, solta ali a alteração e não explica. Aí nós tivemos aí a mudança esse ano da instrução normativa, né? A instrução normativa 1897, não é isso? De 2019, onde que aí vem mencionando aí a dispensa, né? Do registro das igrejas. Aí isso gerou muita confusão, porque quando a pessoa fala assim, dispensa, você tem que interpretar a lei em todo, né? Exatamente. E dá a entender que aí a gente começamos a ler aí, porque eu falo que o terceiro setor, a gente não sabe se é contador, se a gente é advogado, não é isso? Exatamente. O terceiro setor exige, primeiro, assim, uma boa vontade de leitura, né? Gosto pela leitura, e ser um pouco atuar meio que intermediário com a parte jurídica. Então, assim, uma mistura. Às vezes eu penso assim, poxa, eu sou contadora ou eu sou advogado? Porque a gente tem que ficar acompanhando aí, né? Igual eu tive uma live mencionando sobre a contabilidade, eu falei que o pessoal acha que nós, contadores, somos matemáticos. Nós não somos matemáticos, porque a contabilidade é uma ciência que estuda os fatos, e com isso ela tem alteração, né? Então, o terceiro setor também ele vem sofrendo muitas alterações, né? Eu vou deixar você dar ênfase aí na nossa palestra, né? E o que você tem a dizer dessa instrução normativa aí? Aí vem muitas dúvidas, né? A gente entende-se que a igreja que não, pela lei, né, que ela não é obrigada a ter o CNPJ, é aquela que não é administrada, ou seja, então a gente compreende de cara que isso é voltado para as filiais e para as congregações que elas não têm a sua administração própria, né? Então você pode dar uma pincelada isso para a gente? Tá, então, só assim, detalhar o seguinte, o objetivo da lei, na verdade, da instrução normativa. A instrução normativa, na verdade, ela vem com um objetivo, na verdade, de desburocratizar. Em que sentido? No sentido de quê? De que as entidades que não possuem centro de custo, não são responsáveis por centro de custos, por gestão financeira e econômica, né, dinheiro, propriamente dito, elas estão dispensadas da inscrição dela no CNPJ, que é da Receita Federal. Qual que é o objetivo disso? Então, eu tenho no caso das igrejas, eu tenho uma igreja, por exemplo, que essa igreja imagina uma igreja que tem 10 filiais pequenas, e essas 10 filiais, elas não têm um caixa próprio, ela não tem essa demanda financeira que necessite de ter aí um profissional, um profissional não, digo, uma pessoa responsável para isso, né? Então, o próprio caixa dela é centralizado na sua tesouraria central, no seu caixa da matriz, ou que a gente chama, algumas igrejas chamam de sede. Então, com esse objetivo, com esse fito, foi que a instrução normativa veio, na verdade, de auxiliar nesse aspecto, né? No sentido de dar uma maior facilidade para que elas pudessem trabalhar. Agora, facilidade entre aspas. Por quê? Porque, por exemplo, uma entidade ela necessita obrigatoriamente de ter os seus atos constitutivos e alterações registradas no seu cartório de registro de pessoa jurídica, cartório civil de pessoa jurídica, na sua cidade, ou no seu distrito, né, conforme for a região. Então, ou seja, o mais caro e o mais oneroso, na verdade,
não é a inscrição no CNPJ, como muitos pensam. Na verdade, o mais oneroso é a inscrição no cartório. Aí as pessoas me perguntam, como alguns pastores me perguntam, tudo bem, Paulo, só que quando eu faço a inscrição no CNPJ, eu sou obrigado a fazer algumas obrigações, como REINF, eu tenho que entregar DCTF. Ora, mas você já tem essas obrigações da sua entidade da matriz, da sua sede, ou nas outras que você tem recursos financeiros, tem demanda de movimentação e controle financeiro, dinheiro. Então, na verdade, eu vejo isso como ilusão. Eu vejo isso como ilusão, tá? Porque na prática não ajuda. Ela vem ajudar em alguns casos específicos. Então, resumindo aí, né, é uma pegadinha, né? Porque ela só é isenta e ela não é. Quando fala que ela não está mais obrigada, isso não significa, né, que aquela filial possa registrar na Receita Federal. Eu, particularmente, acho até melhor que fique um fácil controle administrativo. Então, resumindo aí que você nos falou, e o que a lei também menciona, né? A instrução normativa só isentou do CNPJ, que não tem custo, como nós sabemos. Porém, tem que ter o registro no cartório. Também, né, se não tiver esse registro no cartório, essa ata, como é que vai saber que aquela filial ali tá ligada àquele ministério, né? Senão fica uma filial aí vaga, né? Também, Paulo, eu vejo assim, a necessidade também da filial ter seu CNPJ, né? Porque nós sabemos que a igreja ela tem esse privilégio dela já ter sua imunidade tributária, ou seja, então ela não paga impostos e tributos. Uma filial que não tem seu CNPJ, fica difícil do contador, né, requerer ali a isenção do IPTU, ou se a igreja quiser comprar um carro na isenção do CMS e outros tributos. Então, pelo que né, a gente entende aí, você, eu, nós somos da área, a gente tem essa interpretação, essa isenção de CNPJ é mais uma pegadinha, porque tem que haver o registro no cartório. E o cartório, a custa do cartório que fica mais caro, né? Agora, em termos aí de obrigações acessórias, por mais que a filial não tenha essa obrigação, mas vão acumular tudo no CNPJ da matriz, sem contar que vem aquela questão que a gente sempre conversa, né? Que, às vezes, o pastor da matriz, ele vai assumir até pelo pastor que é responsável pela filial, porque ele está pegando tudo para ele ali, né? Então, ou seja... Sim, ele vai assumir, por exemplo, imagina uma filial, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Imagina o seguinte, o pastor que está numa cidade e ele tem uma igreja em outra cidade, que ele, se ele movimenta isso no caixa central da igreja, ele abre uma conta da igreja matriz lá, para que a filial movimente isso, esse recurso daquela cidade, apenas para burlar a inscrição no CNPJ, além de estar fazendo uma coisa errada, o que vai acontecer com ele? Ele está sujeito a ser surpreendido com qualquer despesa, com qualquer obrigação acessória que ele não tenha cumprido por causa da movimentação financeira. Nós temos aí o COAF, nós temos aí uma série de legislação de fraude, não de fraude, de lavagem de dinheiro, que ele acaba ficando vulnerável a isso, né? Verdade. Então, é bem complexo isso, né? Eu aconselho, né, a continuar, aquele pastor que quer registrar, não há impedimento, há uma liberação para não registrar o CNPJ, mas a instrução normativa não derrubou lá o Código Civil, né, de 2002 aí, que a igreja, a filial, ela tem que ter seu registro no cartório, porque não é só pela Receita Federal, ele passa pelo cartório, depois vai para a Receita. Então, isentou a parte da Receita Federal, mas não isentou a parte do cartório, não é isso? Inclusive, eu até, você estava falando, eu peço desculpa que eu estava olhando aqui para a tela do meu note, eu estava justamente, quando você estava falando da inscrição, eu estava aqui procurando o artigo 45 do Código Civil para a gente até ler ele na íntegra, né? Porque o que ele diz o artigo 45 do Código Civil? Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Ou seja, uma entidade só tem existência de fato
né, de fato e de direito, a partir do momento que ela faz o registro. Ela pode ter existência de fato, eu tenho vários casos, até eu estivesse conversando, uma igreja, por exemplo, de Recife, por exemplo, que está conosco na nossa carteira, a matriz é aqui em São Paulo, aqui, mais precisamente em Diadema, ela é lá em Recife, e ela existe há 30 anos, de fato, mas de direito não existia. Então, nós cuidamos disso para que pudesse ser feita essa regularização. Após o quê? Após a inscrição dela no cartório daqui, que é a da matriz, e o de lá, que, ou seja, para escrever na margem da matriz todas as alterações possíveis após o ato constitutivo, tá? Segundo o artigo 45 do Código Civil. Viu? Então, a instrução veio, mas não veio uma reforma aí na lei, né? Então, a gente tem que utilizar aí o Código Civil, né? Porque não foi revogado ele ainda. Então, toda filial tem que fazer seu registro de ata para que ela tenha ligação naquele ministério ali. Eu costumo brincar, Paulo... Desculpa, não, pode falar. Desculpa interromper você. Até para que, como é que eu posso dizer que uma filial, determinada filial, ela está ligada a certa igreja, a certa matriz, sendo que não existe nenhuma existência legal dela? Uhum. Não é verdade? Então, fica um negócio muito vago. Então, para que haja, é necessário até para que, por exemplo, se a prefeitura vier e questionar isso, ou algum órgão, ela tem não. Bombeiro, por exemplo, olha, eu estou fazendo aqui, eu sou dispersado de inscrição porque, segundo a instituição normativa tal, eu sou ligado a essa igreja aqui, está aqui o CNPJ dessa igreja, aqui a cópia aqui da minha Constituição, aqui da Constituição da minha matriz e da instituição dessa aqui como filial. Então, ele tem que ter isso, né? Um documento. E assim, eu fiquei sabendo, né, que a gente fica sabendo, né, traz pra gente os casos, aqui em Birité, na minha cidade, na cidadezinha pequena, eu não sei se me contaram assim, superficial, provavelmente o pastor deve ter baixado o CNPJ da filial, porque está acontecendo muito isso, né? Eles estão baixando o CNPJ da filial, eles estão achando melhor. Aí o lote era da igreja, baixou, o pastor teve uma surpresa. O IPTU veio 7 mil, ele foi na prefeitura reclamar. Você viu? Aí agora, o que é melhor? Ter o CNPJ ou a isenção do IPTU? Exatamente. Aí a prefeitura falou assim, não tem como você aproveitar a isenção, porque a gente só consegue ligar essa isenção no CNPJ, né? Então, se você não existe. As pessoas, porque, tipo assim, quando saiu a notícia, aí o pessoal ficou, aplaudindo, a bancada evangélica está ganhando, mas esquece que a lei, a gente tem que olhar, né, a instrução normativa, que a Receita sempre faz alguma alteração, mas também nós temos que ir para o Código Civil, aplicar a lei. Então, a lei, ela anda junto, né? Então, não tem como. Olha para você ver, por ignorância, né, ou achar que tinha benefício, baixou o CNPJ, veio o IPTU de 7 mil. Outra coisa, na verdade, o objetivo dessa lei, você imagina o seguinte, não sei na sua região, mas na minha região tem muito. Por exemplo, tem igrejas que têm várias filiais nas chamadas comunidades, né, na periferia, área pobre. O que ocorre? Nesses lugares, o poder público não permite, não tem como você regularizar, porque você não tem o IPTU do imóvel. Uhum. Muitos desses locais você não tem o corpo de bombeiro, você não tem alvará, e não tem nada. Às vezes não tem a saída de emergência, você não tem nada, não tem infraestrutura adequada. As ruas, na verdade, não são ruas, eu tenho casas que não são ruas, são vielas. Se passar um carro, o outro que está lá não sai, tem que dar ré para sair, você tem ideia. Então, como é que vai dar vai burocratizar? O objetivo é para isso. Então, para essa igreja pequena, atende lá, hoje existem muitas igrejas, por exemplo, em células, que é 30, 40, está começando na região, entendeu? Aí tudo bem. Amanhã, no momento oportuno, que essa igreja tomar um corpo melhor, até com estrutura, com financeira, ela pode ir para um lugar maior, aí sim. Mas não é o caso. Não é o caso para sair aplicando essa regra para todos de forma deliberadamente. Não é isso. Tá? Não, eu entendi então, porque até 2014, se eu estiver enganada, 2014 para 2015, não exigia o IPTU para registrar a igreja. Isso aí registrando a igreja em qualquer lugar, nas comunidades, lugares que não tinha condição.
Com isso, o marco regulatório veio, né, dando uma reforma aí, já veio exigindo mais intensamente. E, pelo que eu me lembro, de 2017 para cá, a gente já não consegue fazer o registro de uma igreja se tiver o IPTU. Agora eu entendi, ela veio para ajudar aquelas igrejas das comunidades, onde não tem ainda o IPTU, mas com isso ela abrange a todo, porque se a igreja está numa comunidade, então ali ela não tem benefício de IPTU, não tem benefício de muita coisa, mas não impede dela não existir, porque a filial que não tem registro, ela é considerada como um lugar que faz lavagem de dinheiro. Mas não isenta ela de ter seu registro no cartório, porque o cartório não tem essa exigência do IPTU. Então, assim, a lei ela veio para beneficiar mas o pessoal com a má interpretação acaba usufruindo dela aí. Mas tá bom, pelo menos nós estamos aqui para orientar os pastores que estão nos assistindo, que ainda é viável que eles mantenham o CNPJ de suas filiais, até mesmo para a organização de conta bancária, filiar aquela filial no próprio ministério, né? Eu tinha uma outra pergunta para falar como proceder aí para regularizar a filial. Só concluir um negócio, Helena. Na verdade, gente, essa dificuldade começou a haver porque assim, algumas prefeituras faziam, outras não. Com o cadastro sincronizado nacional da Rede Sim, ficou inviável para a maioria. Então, esse objetivo é desburocratizar nesse aspecto, tá? Nesse aspecto. Assim como houve a desburocratização pelo governo federal para o MEI, para algumas empresas que não precisam ter alvará, para ter vigilância sanitária, algumas atividades. Então, o segmento também evangélico foi agraciado com isso, mas tem que ser tratado de forma comedida, não é uma regra para todos. Tá? De forma prudente, né? Até o seguinte, deixa eu ressaltar o seguinte, não sei do seu caso se há. No meu caso, existem muitas igrejas que ela pratica a área social e ela, inclusive, em São Paulo existe muito, né? Eu acredito nos grandes centros, que elas recebem subsídios de prefeituras. Então, por exemplo, São Paulo é uma realidade. Muitas igrejas, por exemplo, distribuem leite. Como é que ela vai distribuir leite, que é o programa Viva Leite aqui em São Paulo, se ela não tem o CNPJ? Para cadastrar lá, ela precisa ter o CNPJ. Entendeu? Então, existe assim, para ela receber recurso do ente público, seja ele estadual, municipal ou federal, há necessidade de ligação com o CNPJ, ou seja, está ligado para ter um número de CNPJ que caracteriza a sua existência fiscal. Por quê? Porque o benefício do Estado, seja ele de qualquer esfera, ele é um subsídio do governo, então ela tem que prestar conta. Existe a própria norma contábil e a legislação fiscal exige isso. Então, nesse caso, não há como aplicar esse benefício para essas entidades. Isso. Então, resumindo aí, né, como a filial deve se proceder para regularizar, a gente já mencionou aí no meio da nossa conversa, né, tem que ter sua ata, né, isso, registrada em cartório, e o ideal também é que faça seu CNPJ, que fica até fácil para o contador, às vezes, vamos supor, o presidente quer ver qual filial porque eu costumo dizer, Paulo, para os clientes, que a igreja ela tem que ter uma boa administração, né? Tem que ser modelo. Tem que ser modelo. Sim, então às vezes eu tenho uma filial aqui e ela não consegue se manter sozinha, eu tenho que fazer uma análise ali. Às vezes é mais viável eu gastar com transporte, buscar aquela membresia para minha matriz ou para levar para outra filial, do que manter ela em um local que ela não consegue nem andar sozinha, porque uma igreja ela tem que pelo menos pagar as contas principais, que é o aluguel, a água, a luz, né, o material de limpeza, o profissional para fazer a contabilidade. Muitas vezes eles vão abrindo várias filiais e por não ter essa administração, eles não conseguem perceber que não tá, se investisse no transporte para buscar membresia, ficaria mais econômico, muito mais, e o pessoal se aglomerava no local. Então isso é o quê? Uma gestão, um planejamento, né, que consegue até, fazendo essa análise, conseguir até ter dinheiro no caixa da matriz. Porque muitas vezes que eu vejo com as filiais pequenininhas aí, a matriz tira dos dívidos do pessoal da matriz para honrar as pequenas, porque elas... Aí eu penso assim, poxa, se eles conseguissem... Então, já que tem vários filiais, vão unificar.
Não é o mesmo ministério? Não é a mesma visão? É, isso. Então, quando eles conseguem fazer esse CNPJ, eles conseguem ter relatórios contábeis ali, né, que a gente consegue fazer análise do livro caixa em tempo real para ver. Agora, se eu não contabilizar, se eu não tiver esse controle, eu não vou saber. Olha só, uma outra coisa, se você precisar fazer qualquer obrigação junto ao banco, abrir toda uma conta, você não vai conseguir, isso é claro, tá? Isso você não consegue. Por exemplo, alguns pastores podem ver isso como oportunidade. Por exemplo, eu já abri pequenas filiais, vou usar esse termo, como sem CNPJ. E não havia nenhuma instrução normativa para isso. Como é que eu fazia isso? Quando eu elaborava o estatuto, eu colocava que aquele, na verdade, eu dividia no estatuto, de forma bem caracterizada, que aquele é um campo de trabalho que, após tantos membros, aquele se tornaria uma igreja. E aí sim seria obrigado a CNPJ. Ou seja, existe já, o que a instituição normativa veio trazer, abordar agora, já existe como fazer isso juridicamente. Eu já fiz isso, eu já tenho casos aqui que eu já fiz juridicamente. Isso aí eu já fiz em 2016, 2015, isso que eu estou falando para você. Eu já fazia desde 2015, 2016. Então, na verdade, para Então, mim ela não veio vejo só mudança. legalizar o que já existia. Para mim, até brinquei com os É o colegas. O colega disse plágio. assim, Paulo, o que você estava fazendo está correto. Na verdade, é só isso. Ah, entendi. Então, Mais ela nada. veio, tipo assim, Entendeu? fazer o plágio. Plagiou o que já existia no mercado. Não trouxe nada Sim, de novo. sim. Na verdade, ela trouxe para a esfera fiscal aquilo que já fazia na esfera jurídica e que ela não podia exigir. Na verdade, ela não podia exigir. Se você fizer um estatuto, aí que está, voltando o que você falou. Se você tem um profissional que ele está, que é formado, ele é tecnicamente habilitado para fazer a contabilidade da sua igreja, ele não somente vai fazer a contabilidade da sua igreja, mas ele vai dar um norte para como você fazer os seus estatutos de maneira adequada, cercando para que você não tenha surpresas desagradáveis na frente, seja ela de ordem fiscal ou de ordem jurídica. Então, isso que a Receita vai fazer, por exemplo, eu não vou citar o nome aqui porque seria Antiético, né? antiético, né? Eu até podia ter falado com o pastor, que eu não lembrava desse caso, eu lembrei agora. Se eu tivesse falado com o pastor, presidente, ele certamente tinha me autorizado a falar aqui no nome da igreja, eu falaria. Porque, assim, mas se alguém quiser me chamar em privado, eu peço autorização para ele e dou exemplo disso, tá? Porque, na verdade, um profissional técnico com a capacidade técnica para fazer atuar no terceiro setor com responsabilidade, ele vai fazer isso de forma tranquila, ou seja, não precisava ter instrução normativa. Não vejo em termos práticos, eu vejo em termos, qual a prática que eu vejo? Eu vejo que na rede sim ajuda, mas fora isso, tá? E eu vi que essa instrução normativa aí, ela veio para confundir a cabeça das pessoas, né? Na verdade, eu vejo ela Igual, como uma abordagem mais política da bancada evangélica do que termos técnicos, sim. para amparar a igreja em si, tá? Então, eu não vejo Mas aí grandes o que ganhos nela. acontece? Eles lançaram ela e não tiveram profissional para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Para Exato. explicar, tirar as dúvidas, porque eu e você estamos disponibilizando aqui dos nossos conhecimentos que nós tivemos que estudar para Sim, interpretar ela, exatamente. entender, porque quando lançou, nem o pessoal, né, que entende mais de lei estava sabendo dar para a gente a resposta. Então, Não assim, sabe. o que eu achei ruim foi isso, solta aquela informação ali, aí o pessoal pensou assim, oba, igreja agora não precisa de É, CNPJ. a Aí, imprensa e para trabalha, a tirar imprensa isso, trabalha. isso, a imprensa vem com uma visão diferente para tirar isso da cabeça das pessoas, né? Aí a gente tem que estudar, Exato, pedir Deus discernimento, para a gente ser coerente, né, prudente exato. e passar informação que não venha prejudicar. Aí eu deixo essa pergunta para você aqui. Igrejas pequenas, elas estão obrigadas a possuir CNPJ? Aquelas igrejas pequenininhas, né? Igual nós falamos, não é filial, igreja mesmo. Aquele ministério que está É, começando. a instrução é bem clara isso. Ela diz assim que aquela que não tem responsabilidade financeira, né? Responsável pelo centro de custo da igreja. Se ela tem a responsabilidade, que é no caso da matriz, ou seja, ela é uma filial, ela manuseia recurso
ela recebe o dinheiro e ela paga as contas. Então, por exemplo, uma igreja pequena, ela contrata um prestador de serviço, ela paga o aluguel, ela precisa ter o CNPJ. Tá? As pessoas confundem isso. É essa a questão e a questão de recursos. As pessoas confundem muito assim, recursos financeiros, por exemplo, com econômicos. Eu vejo a pessoa dizer assim, olha, uma igreja sem movimento, a igreja sem movimento porque ela não entrou recursos financeiros. Então, eu, por exemplo, tive um caso de um pastor que me procurou e ele falou assim, pastor, mas olha só, essa pessoa está me falando dessa obrigatoriedade, você está me falando, né, dessa questão aí, só que a minha igreja, por exemplo, eu estou no salão que é cedido, as cadeiras foram doadas, todo mundo trabalha de forma voluntária, eu não recebo nada da igreja. Pelo Então, contrário, eu ponho... ele falou assim, eu ponho dinheiro do meu bolso para ir para a igreja e os irmãos, os irmãos que vêm para a igreja, eu ponho gasolina no carro do presbítero e do diácono para que eles vá buscar. Eu falei, aí está o motivo para o senhor justamente ter o CNPJ. Por quê? Porque o seu movimento é recursos econômicos, não necessariamente dinheiro. Porque às vezes eu pego, nesse caso, como ele pagava, ele lógico que tem dinheiro, isso é doação, isso é recurso entrando. Tá? Doação. Ele falou assim, mas na minha igreja não entra dízimo, ninguém dá dízimo. Na minha igreja, nós acreditamos que ninguém é compelido a dar dízimo. Perfeito, ótimo. É o conceito que você tem eclesiástico, mediante o seu conceito do que é graça. Perfeito, tudo bem. Só que, juridicamente, todo recurso, a lei diz que todo recurso que ele vem, ele seja econômico ou financeiro. O que é econômico? Se uma pessoa trabalha lá, se você tem uma irmã que trabalha na igreja, e essa irmã limpa a igreja uma vez por semana, isso é recurso econômico. Eu tenho um irmão que ele recebe cesta básica da empresa dele, e ele não usa, e ele doa para a igreja aqui para a gente doar. É recurso econômico, você tem que ter o CNPJ. Então é muito difícil você não ter esse recurso econômico da igreja. Eu explico muito para eles que a doação, né, igual no caso da cesta básica, como a gente vai contabilizar? Vai buscar o valor de mercado, né? Isso. Se a cesta custa R$100, você vai contabilizar lá R$100 em alimentos, mas tudo que entra dentro do... E quando a gente vai montar o estatuto, o próprio estatuto menciona isso, né, Paulo? Que tudo que é doado, dízimos, oferta, doações, pode ser uma bala, um bazar, né? Tudo tem que ser contabilizado. Só que as pessoas só entendem dinheiro. Exato. O próprio regulamento do terceiro setor, né? E, inclusive, o próprio CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, eles determinam que, seja no estatuto de uma igreja, de uma ONG, de uma entidade filantrópica qualquer, que se coloque um artigo dizendo que a igreja ou aquela entidade se compromete a cumprir todas as normativas e orientações do Conselho Federal de Contabilidade, todas as normas. Então, peraí, aquilo não está lá de graça, aquilo não está para enfeite apenas para ter um artigo a mais. Aquilo lá é uma exigência, não somente do Conselho Federal, mas também do próprio instrumento que instituiu, né, o que é chamado de regulamento do terceiro, marco regulatório do terceiro setor. Ou seja, aquilo lá serve para qualquer entidade do terceiro setor. Então, por isonomia, cabe à igreja também. Não há que se discutir. Verdade. Então, olha, deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que nós tiramos nossas dúvidas aí, né? Eu acho que sim, assim, se alguém, não sei se... Né, o pessoal tem alguma pergunta, porque o nosso tempo aqui no Instagram é tão pouquinho, né, que a gente pega pouco tema, né? Para poder não ficar também pesado, né? E ficou bacana. Ficou bacana aqui o nosso resumão. Foi uma interpretação bacana, fácil de entendimento, né? Viemos aqui tirar esse mito que filial não precisa de registro, mera ilusão. Mera engodo. Eu falo isso, porque uma vez que tem que fazer a parte mais complexa, né? Que a gente sabe que a custa do cartório, eu não sei em São Paulo, né? Aqui é muito caro. E vem aí algumas regiões aí. Nossa, porque, tipo assim, tem a questão da ata, né? Que o pessoal não sabe trabalhar, eles colocam um ano, acham que, tipo assim, vou colocar um ano, aí a cada ano tem que estar pagando a ata de eleição e posse.
Então, Isso. assim, o ideal é que, igual nós estávamos mencionando, né? Nós não estamos puxando, né, a sardinha para nós, né, Paulo? Não, Mas não, não é. sempre é bom que os líderes religiosos aí, ou qualquer associação, procura mesmo um profissional que entende, né? E quando você procura um profissional que entende, você consegue fazer uma economia. Eu, por exemplo, Sim. não coloco um ano no estatuto. Por quê? Geralmente está muito difícil as pessoas trabalharem na igreja, né? Desculpa, Aí, estou no prédio, estão fazendo reforma aqui, tá? Desculpa. não, pode ficar à vontade. Então, Em outra geralmente, sala, em outro andar. eu aconselho, assim, há 4 anos, né? E que se sair alguém, a gente faz uma ata de substituição ali, é um risco que, né, vai Sim, ocorrer. Mas o que eu vejo muito na diretoria da igreja são as mesmas pessoas que estão ali se dispondo, né, voluntariamente para sim. trabalhar. Então a gente só faz aquela ata mesmo para andar de acordo com a lei ali, renovação da ata, eleição e posse. Então, resumão aí, pessoal, filial ela precisa, né? Mesmo se o pastor não quiser aí registrar ela perdão, na Receita Federal, é necessário que ele venha fazer essa ata de constituição da sua filial e pagar a custa do cartório. É, E também, como é, é que. E outra coisa, né, Paulo, que eu esqueci de mencionar, e você pode até falar isso com mais autoridade, tem muitas igrejas, né, que às vezes, até mesmo essas pequenas igrejas, começam a usar aí o CNPJ das convenções. Vamos aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. O que você tem a falar disso? sim. Olha, primeiro assim, no próprio Código Civil, né? Existe aqui um artigo que diz justamente sobre isso. O que é? Quando eu uso um CNPJ com a finalidade distinta, ou seja, divergente daquela pela qual ela está inclusa no estatuto, divergente, então uma igreja. Qual que é a finalidade de uma igreja? É atender espiritualmente aos seus fiéis. Qual que é a finalidade jurídica de uma convenção de igreja? É abraçar ou abarcar os conceitos jurídicos, os conceitos religiosos e normas, disciplinas congregacionais das igrejas, das suas filiadas, e a partir daí criar normas e dogmas. Quando você coloca numa igreja para ela usar o CNPJ da convenção, ela primeiro está errada. Agora, a convenção fica passiva de ser penalizada, inclusive com a perda do CNPJ. Isso está no Código Civil. Então, os dois lados aí correm risco, né? Sim, porque assim, no artigo 50, se você pegar o artigo 50, diz lá, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, tá vendo? Ou pela confusão patrimonial, pode juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, que lhe couber intervir no processo, desconsiderará para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores, né? O sócio está aí, ele já vai para outra área. Mas o que ele está dizendo? Quando há abuso da personalidade jurídica, seja ela desvio de dinheiro ou para outra coisa, ele pode perder essa personalidade jurídica. Então, a conversão, por exemplo, que ela começa a usar o seu CNPJ para fazer atividade religiosa, ele está fazendo uma atividade diversa daquela para ela foi constituída. Qualquer um dos seus convencionados pode pedir intervenção. É muito sério isso, viu? Muito sério. Então a gente tem que estar sempre atento à lei, atento às mudanças, obedecer mesmo, né, Paulo? Andar certinho. Ô, Paulo, eu vou fazer um print aqui, fica em posição de foto aí, vou fazer um print para a gente sair aí nas redes sociais. Tá bom, tá bom. Eu sou ruim de Divulgar foto nós. bastante. Então sorria, Jesus te ama. Fiz um print, depois, se você interessar, eu te mando, né? O que acontece, Paulo? Eu quero agradecer, né? Você pelo carinho de ter aceitado o meu convite. Eu como contadora, né? E eu sei que nós estamos num momento final de ano, é muito complicado, correria. E você... A Ariane é uma aluna minha. Eu estou Ariane, arrumando eu que aluna, viu? agradeço. Eu que agradeço a Edelena me dar essa oportunidade. Eu agradeço, à disposição também, se você achar que eu
possa contribuir no seu canal. Estou à disposição também. Agradeço mesmo de coração você disponibilizar esse tempinho, porque eu sei que nós estamos aqui compartilhando coisas de grande valor, conteúdo de valor mesmo, e um alerta, né, para os nossos irmãos em Cristo, para os nossos nobres colegas de contador, nobres colegas, né, de contabilidade. Está tendo muitas pessoas que estão entrando nesse nicho, então, aquilo que eu mencionei no início, tá ficando provedor, né? Então, passo a palavra para você para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que foi muito bom. Gratidão mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, para mim é um momento precioso. E você é uma pessoa que, na verdade, tem se esmerado, se colocado para trabalhar, se deixado gastar para o terceiro setor. Então, é uma pessoa que, na verdade, que traz inspiração, né? A gente inspira a gente. Então, bastante motivadora isso. Eu agradeço, deixo aqui publicamente os meus agradecimentos por isso. Na verdade, os méritos são todos seus, eu não tenho mérito nenhum, né? Algum no seu sucesso, e assim que seja, com certeza, né? Pelo contrário, me orgulho de ser amigo seu, tá bom? Então, eu agradeço. Não. Me perdoe alguma coisa se eu não soube trazer uma maneira prática, uma coisa assim, e me disponho a outra oportunidade, se houvesse, se vocês acharem que há necessidade, que eu possa contribuir com alguma coisa, estou à disposição. Não, eu agradeço, assim, não. A questão do mérito, sim, você foi meu primeiro mentor, né? Me ajudou muito. E eu fiquei muito feliz com o seu convite, que eu sei que você é um pouco retraído, você é um pouco tímido. É por isso que eu não então, tenho assim, vídeo nos canais, justamente por causa disso. Eu te chamei, você demorou me dar resposta, mas depois me deu, e ainda foi adiando. Mas o importante é que você está aqui, eu sei que você tem muitos conteúdos. Eu sou da turma da professora Zenaide, da NIT Treinamentos, não sei se você conhece. Acompanho. Então, ela que trabalhou esse meu né? Eu tinha vergonha das câmeras. E ela pegou numa palestra e falou assim, Helena, você tem muito conhecimento. Aí com ela eu aprendi que quando a gente não coloca a nossa cara aqui, a gente é egoísta, porque nós temos tanto conhecimento de tão grande valor que não tem. E a gente fica por receio de gravar, a gente fica constrangido. Então, eu sou muito grata a ela vem trabalhando isso comigo. E sabe o que acontece? Uma coisa que ela me ensinou, e é verdade, Paulo. Eu quis despedir de você, agora nós estamos dando um depoimento aqui, né, para finalizar. Mas o que ela ensinou para mim e para todos os alunos, que muitas das vezes nós não gravamos porque a gente fica com receio do julgamento do próximo. Isso. A gente fica preocupado com o julgamento dos amigos, da família. A gente fica preocupado com tantas pessoas nos julgando que a gente acaba nos travando, e sempre que a gente é um baú de conhecimento e que pode ajudar outras pessoas. Então, assim, eu agradeço muito a você, foi meu primeiro mentor. Meu segundo mentor foi ela me descobriu, né? E assim, ela está trabalhando esse lado em mim. Eu sou muito grata a ela, porque você vai ver quando você começar também, você se sente tão útil, porque as pessoas começam a buscar em você o seu conhecimento. Aí você começa a ensinar e você aprende mais. Todas as vezes que eu ia te buscar um auxílio, você me ensinava, e você, às vezes, para responder a minha pergunta, você tinha que dar um estudo ali para me orientar, porque você tinha que ser coerente, né? Então, Exato. assim, é muito bom. Ela tem um curso que chama Professor S.A. Eu recomendo, se você tiver, eu não sei se está aberta a turma, foi por meio dele que eu tenho me destravado, porque eu não tinha coragem. Eu tinha desejo no coração, mas eu não tinha coragem. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço a sua vida por ter me orientado, né? Foi meu instrutor. Você pode ter certeza que as suas consultorias, né, me ajudou muito, 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 e ainda ajuda, né? E hoje a gente já consegue trocar aí conhecimento, você viu? Você me ensinou, sim, e hoje eu me ensino outro, né? Sim. E agradeço também a professora Zenaide por ter me ajudado nessa e me ensinado que a gente, quando ama o que faz, a gente compartilha. Então, assim, eu vi que você também é apaixonado por terceiro setor, porque nós não entramos nele pensando, vou ficar milionária. Por amor, eu sou apaixonada, assim, eu gosto. E tem uma turma que está... A Ariane, né? Ela é uma pessoa que... aqui está falando
Que bom, Isso, Ariane. Fico feliz eu por isso. conheci ela no Professor SA e eu oriento ela, né? Então, assim, não é só ela. Então, assim, é muito gratificante, sabe, Paula? A gente se sente muito útil. A professora Zenaide não me pediu para fazer propaganda dela, não, mas eu sou grata e te falo que você também precisa fazer o Professor SA para você tomar esse empoderamento, sabe? Eu tinha Sim, vergonha. sim, sei. Eu tenho essa Tendo questão aí e tudo. é, Sou muito retraído, então essa questão, se me Não, pôr uma câmera, eu não não me sei, trava. eu não sei quando ela vai abrir o curso, mas eu te garanto, porque o que eu me destravei hoje foi por meio do curso dela, porque ela, além dela ensinar a gente a didática, ela ensina de uma forma tão do jeito que a gente entende, né, do jeito que eu mais você estamos Sim, conversando, tão natural, e cada módulo tem uma atividade para fazer. É as atividades que é o X da criação, porque você tem que fazer, tipo na escola, você tem que fazer a prova para sim. passar. E com isso, você pensa assim, eu vou fazer ou não vou fazer? Mas se você não fizer, você não está desenvolvendo no curso. Aí você começa a fazer, você tem que ver meus primeiros vídeos. Eu gravei acho que uns 30 para soltar um. E hoje, assim, eu estou muito bem resolvida. Eu tenho um vídeo gravado e não liberei ainda. Então, olha, se resolva com você. Hoje eu sou uma Tá. pessoa bem resolvida. Se está me criticando, eu recebo aquilo como uma crítica construtiva e vou corrigir. Fale mal, fale bem, mas fale da gente. O Isso. que eu falo para você é o seguinte: se destrava, você tem muito conhecimento e vamos compartilhar isso com o Brasil. Vamos embora. Vamos embora. Então tá, Paulo, muito obrigada. Boa noite. Deus continue te Boa abençoando noite. Muito poderosamente. obrigado. Amém. Deus, você também. Tá bom? Muito